entenda nesse vídeo como essa notícia sobre os hábitos tibetanos e as acusações dos hábitos tibetanos que o Dalai Lama demonstra tentam esconder, mais uma vez, um grande massacre da humanidade, maior do que o da Segunda Guerra Mundial, maior do que os campos de exterminação de judeus. Preste atenção nesse vídeo que eu vou explicar com detalhes e dados para você. E você, eu tenho certeza, por uma responsabilidade de coração, você vai fazer alguma coisa com esse vídeo para que as pessoas tenham consciência. Porque você não faria isso se você soubesse antes dos campos de extermínio na Segunda Guerra. Está acontecendo algo pior. E a gente vai apresentar isso nesse vídeo com informações e detalhes para você, tá bom? Mas antes, a vinheta. Bem, eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, então você fica até o final, o que está relacionado a essa tentativa impulsionada nas redes sociais pela China de difamar o Dalai Lama. No vídeo anterior deste, que você vai ter o link no final, eu mostro para vocês a questão da sucessão na região da Mongólia. E mostro também a informação importantíssima que eu vou apresentar no final desse vídeo, que explica por que agora foi feito esse processo de ataque, a tentativa de desmoralização do Dalai Lama, tá bom? Mas vamos entender como que isso se dá, tá? Uma das maiores vozes no mundo contra os campos de concentração e o autoritarismo antes da Segunda Guerra Mundial era Charlie Chaplin. Você sabia que o filme O Grande Ditador foi proibido no Brasil e só foi liberado para assistir após o final da guerra? Porque o discurso final, e curiosamente é quando o vagabundo do Chaplin tem voz, e ele tem voz para defender o humano. Chaplin dá ao vagabundo voz para defender o humano contra a guerra, contra os campos de extermínio. Chaplin era de mãe judaica, era mal visto, perseguido na Alemanha. E isso vem de muito tempo antes desse filme de 1940, antes da final da Segunda Guerra, que é 1945. Tá? Então ele escreve esse filme em 1939, alertando o mundo dos problemas que o mundo fechava os olhos do que estava acontecendo na Alemanha e na Áustria, tá? Então Chaplin era uma voz e foi perseguido, né? Mas ele era essa voz contra a Alemanha desde 1918, tá? Esse filme aqui, você pode ver ele brigando com um czar alemão. Deixa eu botar meu mouse aqui para você ver, ó. Brigando com um czar alemão, aqui, ó, desde 1918, ó, esse filme Shoulder Arms, né? O Carlitos, né, é um soldado, tá? E isso na Alemanha foi muito mal visto, né? Até porque eles perderam a guerra e então mas ele sempre destacava essa tentativa da ditadura contra a visão mais humana, né? E ele era uma dessas vozes e foi tremendamente atacado, especialmente de pedofilia, especialmente pela sua vida sexual, que não era a de um monge. Concordo com vocês, assim, a vida sexual do Charlie Chaplin, leia as biografias, é extremamente complexa. Ele tinha, assim, as primeiras esposas eram adolescentes, tinha toda uma... E ele foi atacado justamente por isso. A tentativa de calar o Charlie Chaplin era na vida sexual dele, que era realmente complicado. Mas, para que ele não alertasse sobre o campo de concentração e o extermínio de judeus. Tá? Então, perceba a estratégia, como funcionava. Os jogadores jogavam esse jogo de conquista da opinião pública. E aqui a gente vai falar da opinião pública. Primeiro,
a gente precisa entender o que é preconceito. Preconceito é a ideia ou opinião sem suporte fatual ou evidência. Tá? Então, o que é um preconceito? Você achar, por exemplo, que o Dalai Lama replicar o hábito de mostrar a língua para uma criança, o hábito que avós e netos fazem, algo sexual. Você não tem evidência disso, você não tem nada factual, porque você vai toda a tradição tibetana e não existe isso. A demonstração da língua lá tem outro contexto, tá? Então, eat, my, tom, coma, minha ali tem outro contexto. Então isso é preconceito, quando você tira ideias, né, sem evidência factual. O Dalai Lama tá senil. Você não assistiu às palestras dele da semana passada, que estão na internet, estão disponíveis, para você ver se ele está senil ou não. Tá? Discriminação, tratamento tendencioso com base na raça, sexo, religião, orientação sexual, origem socioeconômica e outras características. Então você discrimina porque é diferente. E aí a gente vai entender nesse vídeo, presta bastante atenção, por que é interessante para as grandes ditaduras, para os grandes controladores de poder, discriminar as minorias, discriminar porque eles são oposição, eles são vozes contrárias. Então a tentativa, a gente presta atenção, esse vídeo vai deixar tudo isso muito claro para você. Como que os grandes ditadores, os grandes centralizadores de poder tentam calar a voz das minorias. Qualquer voz dissidente, qualquer voz que seja um pouco diferente. Tá? Então, vamos voltar lá na história, só para vocês entenderem algumas coisas. O povo escolheu Barrabás ao final, em vez de Jesus. Mas Barrabás era um criminoso, era um ladrão. Mas foi feito um trabalho de mídia, porque Jesus incomodava, se colocando como rei dos judeus, né, como líder do povo judaico, incomodava os líderes religiosos da época. Então foi feito um trabalho de ódio, de mídia, para que o povo gritasse Barrabás, liberte Barrabás. Entende? Então a gente tem essa questão da mídia trabalhar fazer a opinião desde muito tempo, né? Então você pode estudar isso aqui de maneira mais profunda, não é o enfoque desse vídeo. E essa história já explica muito da origem da perseguição dos judeus, né? E não é da Segunda Guerra a questão, né? E eu não sou um grande especialista nesse assunto, eu só vou passar rapidamente, mas só para você entender como o preconceito vai estruturando isso. Por causa dessas questões, e a questão dos judeus terem as suas tradições serem diferentes das regiões em que eles ali habitavam. Então nós temos perseguição do judeu na Primeira Cruzada, em 1096, na expulsão da Inglaterra em 1290, perseguição dos judeus em 1348 na Peste Negra, nós temos massacres dos judeus espanhóis em 1391, nós temos a expulsão deles da Espanha em 1492, nós temos, né, a perseguição deles na Ucrânia em 1648 e da Ucrânia hoje também. Nós temos programas antijudaicos russos no século XIX, né? Nós temos na França no início do século XX, nós temos o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, tá? Alemão, ok? Então assim, tudo isso com base nessa estrutura de perseguição, estruturas de poder tentando calar vozes de determinados grupos, tá? Então você vê que a perseguição dos judeus tem bastante tempo aí para você estudar, se você quiser saber mais. Agora, quais são, e aqui é o ponto fundamental desse vídeo, presta atenção, quais são os 4 maiores massacres da humanidade, que mais se matou gente, que mais se perseguiu gente, tá bom? Presta atenção que isso é informação histórica e você vai querer passar para os seus filhos, você vai querer passar para os seus pais, pelas pessoas que você conhece, porque não se fala sobre isso. Se esconde isso de você. Então preste atenção nisso. O 4º maior massacre é do Império Alemão. É a Segunda Guerra Mundial. É o 4º maior massacre. Matou mais ou menos 17, 20 milhões de pessoas, né? 6 milhões de judeus e 10 milhões de eslavos.
Especialmente, olha aqui, ó, gays, ciganos, romenos e sérvios. Tá bom? Presta atenção nisso. É o quarto. Todo mundo fala, né? A gente ouve muito falar e é gravíssimo. É o quarto maior. Existem outros massacres terríveis, mas esse é o quarto maior da história. E perceba que a tentativa de centralização do poder alemão acabando com qualquer tipo de oposição. Tá? Por que os judeus? Né? A gente já tem uma cultura de perseguição que já vem de outros tempos, mas nós temos a questão dos judeus uma perspectiva de internacionalização. Ele não esse povo se comunica com outras comunidades judaicas, não é pelo poderio do fascismo alemão. Tá? Então isso é importante você saber. Há outro massacre, a tentativa de centralização na União Soviética, que é logo antes da Segunda Guerra, tá? 1930 a 1940. Feita pelo Stalin. Tanto que os alemães na Segunda tinham medo de ser pegos pelos russos. Tá? Então é a centralização na União Soviética, que matou entre 20 a 25 milhões de pessoas. Tá? Então aqui tem detalhes de crueldade terríveis. De campos de prisão na Sibéria e pouco se fala sobre isso, né? Na escola, nas discussões. Mas a centralização de poder na União Soviética matou muita gente, né? Mais do que na Segunda Guerra. Ok? Esse é o terceiro maior massacre. Então é a unificação de poder. Perceba, unificação de poder. É o terceiro maior massacre da história da humanidade. O segundo maior massacre é a unificação feita pelos mongóis, Gengis Khan, que vai até do leste europeu até toda a Ásia. Aqui. Olha o poder, é um dos maiores impérios que já existiram. 40 milhões de mortos. Tá? 40 milhões de mortos. Domínio de Gengis Khan, unificação mongol. Mas é século XIII, por isso que se fala pouco. Ok? Século XIII. Era extremamente sanguinário. A forma de conquista, né? Você está vendo aqui a Índia, toda essa região da Índia, Bagdá, toda a região essa região da Ásia aqui, né? Do leste da China. É muito grande a conquista. Ainda pensando que não tinha avião, não tinha carro, não tinha... Né? Isso aqui tudo é cavalo. Né? Então, a capacidade de centralização de poder que os mongóis fizeram, tá bom? E aí nós temos o maior massacre da história. Você sabia disso? E por que se fala tanto do Tibete? E por que não se fala tanto também? Olha o tamanho do Tibete, gente. Dentro da China. É uma área significativa dentro da China. O interesse, especialmente minério e água, tá? Dessa região. Massacre de 58 a 69, tá? O Dalai Lama escapa em 59, tá? Com 20 e poucos anos. Ele assume o poder com 16, escapa. Nós estamos falando entre 45 e 70 milhões. É o maior massacre da história da humanidade. Agora, eu pergunto a você, a gente estava falando do Chaplin, né, dos campos de concentração. Qual é a maior voz no mundo que tenta alertar você desse massacre? Quem no mundo tenta alertar você de que está se fazendo o maior massacre da humanidade, muito maior do que a Segunda Guerra Mundial? Quem? Vocês estão percebendo a dimensão do que estamos colocando aqui? Então a tentativa de unificação econômica. E aí você tenta calar todas as vozes. Artistas, então vamos falar do Chaplin, a gente cala os artistas e cala os líderes religiosos, porque tem discurso, porque tem possibilidade independente de falar. Eles não têm necessidade de obediência em relação a essa unificação de poder. Ok? Aí você fala, mas você está inventando. Não, eu vou te passar um relatório que saiu na semana da ONU, na semana anterior, presta atenção nisso. Eu quero olhar no teu olho. Presta atenção. Na semana anterior à divulgação dos vídeos pela China do Dalai Lama, acusando
ele de pedofilia por causa da forma como a tradição tibetana cuida e brinca com as crianças, tá? Eu quero colocar aqui para você. Esse relatório que eu vou mostrar aqui é de 6 de fevereiro, tá? Das Nações Unidas. Em março, o fevereiro é o mês que acontece o evento lá na Índia. Em março, a China começa a divulgação dos vídeos contra o Dalai Lama, tá? Quem que iria levantar esses dados para você? Quem que ia trazer esses dados ao mundo? Presta atenção no que eu vou mostrar. Esse é o site das Nações Unidas, a China. Então, experts das Nações Unidas avisam que existe 1 milhão de crianças tibetanas separadas das suas famílias e forçadas a assimilação at residential schools. Isso aqui é campo de concentração de criança, tá? Elas estão sendo afastadas dos pais para sofrer um enculturamento chinês. 1 milhão de crianças tibetanas, tá bom? Esse é um relatório. O Vitor, que tem relação com o Dalai Lama. Não. Estou apresentando para você um relatório das Nações Unidas. Quem no mundo. Lembra, o Charles Chaplin era a voz no mundo que alertava sobre os campos de concentração. E foi atacado de maneiras, com acusações de caráter sexual. Agora eu te pergunto, quem no mundo seria a voz para apresentar esse relatório falando de 1 milhão de crianças tibetanas, 1 milhão afastadas da sua família, indo para campos de concentração no sentido de serem assimiladas na cultura pelo sistema, proibidas de falar sua língua, proibidas de rezar, para assimilar os hábitos e a doutrina do Estado chinês. Quem seria essa voz? Então, quando você percebe que atacar o Dalai Lama tem o envolvimento do maior massacre da história da humanidade, silenciar as pessoas que podem te apresentar isso e deixar sem voz a ideia de que estão criando mais campos de concentração, com o relatório da ONU comprovando isso. Você entende por que defender o Dalai Lama não é só uma questão do preconceito contra a cultura tibetana, não é só uma questão de entender por que aquele vídeo foi divulgado naquela data, entender por que existem outros interesses. Nós estamos falando do maior massacre da história. A minha pergunta para você é, sabendo disso, o que você vai fazer? A quem você vai informar? Você vai calar? Você calaria se soubesse antes dos campos de concentração alemães matando a máquina de matar judeus que eles criaram? Você se calaria? E agora que você está tendo a oportunidade de falar sobre o maior massacre da história, você vai atacar a cultura tibetana? Pensa sobre isso. Se você quer trazer essa informação, se você quer trazer luz para as pessoas, repasse esse vídeo, por favor. Por favor. Esse tipo de informação, esse tipo de trabalho não é encontrado na grande mídia, não é repassado para as pessoas, e isso precisa ser esclarecido. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.